Fala pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do estoicismo. O estoicismo é uma corrente filosófica que nasceu em Atenas no terceiro século antes de Cristo por Zeneu de Cítio. E esse Zeneu, ele era um filósofo helenista, e a corrente que ele pregava nessa escola filosófica dizia que o ser humano ele deveria se abster completamente de suas paixões, de suas vontades e desejos e aplicar sua mente intensamente no conhecimento. Essa corrente filosófica também acreditava que a verdadeira felicidade não era pautada em algo material, e sim em pensamentos e conhecimentos e a aceitação do seu destino. O estoicismo ensinava a seus adeptos e aos filósofos a focarem muito menos em suas emoções e mais em seu conhecimento. E isso influenciou muito em diversas gerações de filósofos. Nós vemos também a influência do estoicismo na saga Star Wars, onde os Jedi eles utilizam essa filosofia para tratar de não se deixar levar por suas emoções, não se deixar levar de suas paixões. Há inclusive uma frase bem icônica do Mestre Yoda em que ele fala que o medo leva à a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento. Outra característica bem interessante dos filósofos estoicistas é que eles acreditavam que a natureza e o universo eram originados através de uma lógica divina e que eles funcionavam numa espécie de ordem. E essa própria lógica que eles acreditavam também reflete um pouco na saga Star Wars referente à força. Existe uma outra frase icônica do Mestre Yoda que diz o seguinte: que a morte é parte natural da vida e que devemos ficar felizes por aqueles que partem e que se unem à força. Da mesma forma, esses filósofos atenienses acreditavam que a morte ela não deveria ser sentida com tanto desespero pelas pessoas que são perdidas, porque afinal de contas elas se tornariam parte de algo maior. Outra grande frase dele que diz o seguinte: o apego leva aos ciúmes, e os ciúmes é a sombra da ganância. Mais uma vez, uma reflexão do que seria o estoicismo, da falta de apego às coisas materiais. Outra coluna significativa dessa corrente filosófica seria o contato do homem com a natureza e o universo. Eles acreditavam que o homem ele deveria obrigatoriamente observar a natureza e meditar nela em todo o seu processo e transformação, e só assim ele encontraria a verdadeira paz. Há um relato em que o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Atenas e ele prega na cidade e ele é convidado pelos filósofos atenienses a debater a respeito dessa doutrina e da sua pregação. E havia um local específico na cidade chamado Areópago, que era como se fosse uma escola onde reunia todos os pensamentos filosóficos. E eles tinham um certo interesse em ouvir não apenas a filosofia de Paulo, mas também todas as novidades do mundo moderno. Então eles convidaram o apóstolo Paulo para fazer parte daquele Areópago. E inclusive Paulo pregou para aqueles filósofos e alguns deles se converteram. Outros riam quando Paulo falava a respeito da salvação. O apóstolo Paulo ele não era somente alguém versado na teologia judaica. Ele também teve uma grande base filosófica e assim ele tinha condições de debater não apenas com os judeus, não apenas com religiosos da sua época ou pensantes. Ele também tinha capacidade instruída de debater com aqueles filósofos. Curiosamente, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele diz o seguinte, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E que esse verbo, ele encarnou e assumiu uma forma humana, que seria Cristo. Então você percebe que o apóstolo João, ele citou a palavra verbo, que em grego significa logos, justamente a mesma palavra utilizada pelos filósofos para descrever
aquela lógica e aquela ordem que a natureza e o universo elas possuíam. Então era como se o apóstolo João estivesse dizendo aos gregos que, na verdade, aquele logos, aquele verbo, ele era Cristo e que ele havia se encarnado em uma forma humana. E é interessante porque no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 em diante, nós vemos a sabedoria falando como se fosse uma pessoa. E ela cita que no início, antes de todas as coisas haverem criadas, ela estava lá. E ela tinha sido como se fosse uma arquiteta do mundo. E ela foi utilizada como uma mestra de obras por Deus para criar não só o mundo, mas também o universo, juntamente com a natureza e todas as suas leis. Não apenas neste capítulo, mas em todo o livro de Provérbios você pode observar essa personificação da sabedoria. E ela se declara como conhecimento, como lógica, como razão e como entendimento. E é interessante esse paralelo entre o livro de Provérbios e a filosofia grega estoicista, porque o livro de Provérbios foi escrito muito tempo antes, né, do estoicismo, dizendo que a sabedoria ela era a razão, a lógica divina para criar todas as coisas. E em seguida, os filósofos eles descreveram essa lógica, né, da natureza e do universo como sendo obra divina. E o apóstolo João, um pouco mais tarde, ele pega justamente essa filosofia helenista, né, grega do estoicismo, e fala, olha, essa lógica que vocês estão falando, na verdade, ela é a sabedoria descrita no livro de Provérbios, que Deus utilizou para criar todas as coisas. Só que essa sabedoria encarnou em Cristo. E mais tarde, o apóstolo Paulo, ele também cita isso na carta aos Coríntios, onde ele fala que a sabedoria de Deus era Cristo, né? E essa sabedoria havia sido crucificada em favor dos outros, né? E que aquela sabedoria era loucura para os gregos, né? Essa mensagem da cruz era loucura para os gregos, e para os judeus era escândalo, mas para aqueles que creram, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Mais tarde, o estoicismo ele se tornou uma ferramenta muito importante dentro do cristianismo para falar sobre ética cristã, ética da sociedade, ética da educação, ética do comportamento. Então ele se tornou uma filosofia bem interessante que foi integrada não apenas pelos pais da igreja, não apenas pelos primeiros cristãos, mas também depois, quando a igreja se estabeleceu e os pensamentos e as correntes teológicas foram surgindo. E até hoje, muitos conceitos relacionados à ética, à moral, à justiça social são oriundas não apenas dessa corrente filosófica que é o estoicismo, mas também foi uma mesclagem dessa corrente juntamente com a teologia cristã. Então, pessoal, essa aqui é a nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.